Olá, sétimo ano, tudo bem? E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje nós vamos falar sobre a rede de transportes. Então, hoje eu vou fazer rapidamente uma correção com vocês eu sei que a gente voltou um pouquinho, tá lá em transporte, mas pra gente finalizar, deixar tudo certinho, corrigido, tá bom? Então, no livro 3, unidade 5, capítulo 1, como vocês podem ver aqui, correção da página 215 e 216 do livro, tá? Então, aproveita, pega aí o livro, ou pega o caderno, anota, tá bom? Vamos deixar tudo organizadinho. Então, vamos lá. A primeira pergunta que o livro traz, nessa página 215 número 1. Qual meio de transporte predomina no estado onde você reside e o porquê? Então, vamos lá. Qual o estado que nós residimos, Ou seja, onde nós moramos? Nós moramos no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente já conhece um pouquinho desse processo histórico aí do Rio de Janeiro e a gente sabe que, até mesmo se a gente analisar, se a gente olhar na rua, predomina realmente a rua, o sistema rodoviário. A gente tem uma maior infraestrutura para carro, ônibus, caminhão, moto, Então, ruas, avenidas. Então, a gente tem essa infraestrutura bem maior, tá? Então, justamente porque o Rio de Janeiro, assim como boa parte aqui do Sudeste e do Sul, recebeu um bom investimento aí durante o período de industrialização brasileira. Então, precisava realmente implementar, facilitar a chegada das indústrias até o porto, para poder levar mercadoria, para chegar a matéria-prima até a indústria. Então, realmente, durante o período aí de industrialização, nós tivemos um investimento bem forte na rede de transportes rodoviários, principalmente porque o Brasil investiu muito também aí nessa industrialização automobilística. Então, você precisava ter uma boa infraestrutura para você poder vender carros, Então, realmente aí nós tivemos aí essa combinação. Por isso que a gente tem aí muitas ruas, muitas avenidas, tá? Não só aqui no Rio de Janeiro, mas no Sudeste. Mas como pertencemos ao Sudeste, a gente traz essa característica, tá bom? Então, tá aqui, ó. Resposta bonitinha para você. É só dar aquele pause, dar a anotada, para ficar tudo bonitinho. Então, vamos lá. Rodoviário, pois houveram muitos investimentos durante o processo de industrialização e também pela expansão da indústria automobilística. Tá bom? Fechou aí, junto com a explicação que eu dei para vocês. Tranquilo? Vamos para a próxima? Então, vamos lá. Número 2. Opa, múltipla escolha. Então, vamos lá. O Brasil é um país que possui grande extensão territorial e rica rede hidrográfica, permitindo uma grande variedade de meios de transporte. Assinale a alternativa que corresponde ao meio de transporte mais utilizado no país e a região que ele mais se concentra. Gente, acabamos de responder, Acabei de falar isso basicamente ali na pergunta anterior, mas vamos lá. Ferroviário? Não. Aquaviário? Também não. Rodoviário? Sim. Na região sul? Não, a região sul é a segunda região com maior infraestrutura rodoviária. D. Rodoviário região sudeste? Sim, então aqui nós temos a nossa resposta. Eu vou até trocar a cor, ó. Ficar bonitinho aqui, ó. Rodoviário região sudeste, justamente por conta desse processo de industrialização, tá? A região sul, gente, ela teve também esse processo, só que começou no sudeste e depois se estende para o sul e posteriormente para o nordeste, tá? Então foi assim gradativo. Então a gente tem realmente uma maior concentração aqui nessa região sudeste, tá? Pela concentração industrial que nós temos, a grande quantidade de indústria automobilística também, que concentra aí nessa região, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Espírito Santo, tá bom? Então, fechamos o número 2, partiu o número 3. Número 3, o livro pergunta: o Brasil é um país que tem uma rede hidrográfica rica, com muitos rios, porque não podemos considerar todos os rios brasileiros como navegáveis. Então vamos lá. Rio de Janeiro, fiquei fixa no Rio de Janeiro. O Brasil, ele tem um grande território,
nós sabemos disso, e tem uma variedade aí entre formas de relevo, planícies, planaltos, né? Então, o que acontece? Boa parte dos rios brasileiros, eles são ainda são rios planálticos, ou seja, eles têm quedas d'água, eles têm cachoeiras. Então, assim, isso dificulta a transição, né? Então, dificulta que a gente se locomova por eles, a não ser em pequenas distâncias, porque aí sim, em pequenas distâncias, a gente não necessariamente vai encontrar uma cachoeira. Às vezes tem cachoeiras mais baixas, algumas são mais altas. Então, isso vai dificultar um pouco transitar por esses rios. Então, a maior parte dos rios brasileiros que vão ser navegáveis, inclusive, eles vão precisar de alguns ajustes. Como eu comentei com vocês, não sei se vocês vão lembrar da construção de eclusas, né, que são basicamente aqueles elevadores, né, de navios, de embarcações, para poder realmente, né, equilibrar aí, para poder passar por essa forma de relevo aí planáltica, que é a cachoeira, tá? Então imagina, né, o barco vai virar tudo se for navegar ali pela cachoeira. Então, para possibilitar, então, os rios que têm maior quantidade de trechos de planície, então nessas áreas de planalto, para facilitar, eles constroem. Só que assim, nem todos os rios são favoráveis, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, porque muitos rios brasileiros são planálticos, o que dificulta transitar por eles. E os que nós temos, assim, ainda precisam de ajustes, tá bom? Então, para facilitar, deixa assim mesmo, só até aqui, só até eles, ponto. Já respondeu. Qualquer dúvida é só assistir aqui de novo e qualquer coisa me perguntar também. Vamos lá. Próxima pergunta. Número 4. Por que, entre todos os tipos de transporte, o aéreo é um dos que menos evoluíram na movimentação de carga? Gente, vamos lá. Acho que não só evoluiu para a pessoa, né? Porque facilita muito o tempo, diminui, encurta muitas distâncias. Mas para carga, né, turma? Para exportar, importar mercadoria. Então, o transporte aéreo ele é muito caro, porque ele precisa de toda uma infraestrutura. Ele consome muito combustível, né? O combustível é caro, a manutenção é cara, inclusive as peças, porque são muito específicos, exige uma mão de obra extremamente qualificada, né? Então, tudo isso vai encarecer, porque os transportes, né? Quando a gente fala de transportar mercadoria, esse valor do transporte, ele também entra no valor do produto. Então, é por isso que, geralmente, quando o preço da gasolina sobe, o preço dos produtos que a gente compra também sobe, porque eles dependem dos meios de transporte para chegar até o mercado. Então, imagina para transportar de um continente para o outro. Eu até comentei com vocês em um vídeo que eu já passei para vocês, a questão dos perecíveis, que aí não tem jeito, tem que ser um transporte mais rápido e aí leva. Agora, o que acontece? É diferente da gente mandar, né, um pacote de frutas perecíveis e de você mandar um container, ou seja, de mandar um caminhão inteiro. Gente, é muito peso. Então, assim, a maior parte dos produtos que vão, assim, nesse transporte transporte aéreo, no caso de avião, então geralmente são cargas menores. Então, essas cargas maiores, mais pesadas, né, costumam ir de navio, tá bom? Então, resposta: pelo alto custo e consumo de combustível e manutenção, além de pouco espaço para grandes cargas, tá? A gente tem até aviões cargueiros, então são específicos para carga, mas ainda assim é caro para você pagar, né? Assim, para você mandar a mercadoria por ele, tá? Justamente por isso, porque consome muito combustível e requer ali uma manutenção constante, tá bom? Então, fechamos a número 4. Partiu o número 5. E ele pergunta: na cidade onde você mora, tem aeroporto? Se sim, é considerado doméstico ou internacional? Se não, qual é o mais próximo? Bem, aqui nós temos, né? Temos 3, na verdade.
Só que 2 são os mais utilizados, são os mais falados, tá? Que são os aeroportos, meu Deus, me enrolei toda. Aeroportos Santos Dumont e Tom Jobim. O Santos Dumont é aquele que fica no centro ali da cidade do Rio de Janeiro e ele recebe, né, e predomina, sem dúvidas, aí os voos internos, os voos domésticos, tá? Geralmente passagens de voos que vão para São Paulo, para Recife, para Florianópolis, ou seja, para dentro do Brasil, tá? Saem dali do Santos Dumont e chegam ali no Santos Dumont também. Tem o aeroporto de Jacarepaguá também, que é bem menorzinho, tá? E aí vai receber aeronaves menores, que também fazem voos assim para a região aqui de Santos, para a região até mesmo para São Paulo, para o interior ali como Campinas, Minas Gerais, mas geralmente são aviões de monomotores, né? São aqueles aviões bem menores que carregam 6 passageiros, tá? Então por isso que a gente acaba não conhecendo tanto, porque ele funciona assim para um grupo um pouco mais restrito, não transporta tantas pessoas como, por exemplo, né, o aeroporto ali Santos Dumont, tem um fluxo muito maior. E o internacional, que é o aeroporto Tom Jobim, que fica ali na Ilha do Governador, tá? Que aí é internacional, recebe e envia voos para vários outros lugares do mundo, tá? Para América do Sul, para América do Norte, para Europa e assim por diante, tá bom? Então, tá aqui a resposta, anotem aí, bonitinho. E vamos seguindo para a próxima questão, para a gente não demorar tanto também. Tá acabando já, faltam só 2. Então vamos lá. 6. Cite os tipos de dutos que existem e quais produtos eles transportam. Então, dutos, né? Então, aquele sistema que parece cano, né? Que transporta. Pode transportar mercadoria, enfim, vamos lá. Os dutos, vamos lá, eles podem ser subterrâneos, na superfície ou aéreos. Então, eles são desses 3 tipos. Então, eles podem ser subterrâneos, eles podem estar enterrados, como geralmente é o de água, que a gente tem aqui o sistema de distribuição de água, né, esgoto. Então, eles geralmente ficam enterrados. Então, a gente não vê, mas eles estão ali, a gente recebe essa água e envia esse esgoto via, né, esse duto que está levando ali, transportando, tá bom? A água e o esgoto. Existe também, né, o gasoduto, que aqui no Brasil eu comentei em um vídeo também, que eu acho que eu botei o link para vocês, tenho quase certeza, enfim, mas qualquer coisa me peçam, tá? Só pedir aí que eu coloco para vocês. E aí, o gasoduto, como o próprio nome já diz, ele transporta gás, né? Aqui no Brasil tem o principal, que vem ali da Bolívia, aí passa por São Paulo e chega na distribuição aqui para o Rio de Janeiro e também para o sul do Brasil, tá bom? Tinha uma coisa que eu ia comentar também do gasoduto, esqueci, não tem problema não. Vamos lá. Deixa eu ver mais alguma coisa. E eu coloquei aqui a resposta para vocês, que eles podem transportar derivados do petróleo e álcool, gás natural, minério, carvão mineral, água, cerveja e vinho, tá? Como, por exemplo, o livro comenta que tem a cidade na Itália que faz isso, né? Que transporta de onde fabrica o vinho até uma praça famosa, onde o vinho fica ali jorrando, né? Então, tem também essa possibilidade. E o que eu ia comentar de transportes assim, né, por dutos, é que aqui no Rio de Janeiro, dali da nossa refinaria de Caxias ali para o aeroporto, o combustível, ele não depende daquele caminhão, né, que carrega o combustível, ele vai via duto, então é transportado pelo duto, né, por canos, e aí o aeroporto está sempre em abastecimento. Lembra que o sistema aéreo ele necessita muito desse combustível, então o combustível ele vai direto pelo duto e aí não tem problemas assim de abastecimento, de trânsito, de nada, tá bom? Então facilita muito. Então, 7ª questão e última. E aí ele pede pra gente analisar o mapa aqui e responder, né? Então deixa eu só dar um zoom aqui para vocês darem uma olhada. Tem no livrinho de vocês, que ainda não tá com o livro, é bom que dá uma olhadinha. Então, Malha Rodoviária do Brasil de 2013.
Então, a gente tem aqui as estradas pavimentadas, porque ainda existe isso, né, turma? As estradas pavimentadas, tem estradas que não são pavimentadas, então que ainda estão na terra, né, só foram abertas, tá bom? Não são sinalizadas e assim por diante. A gente consegue perceber, né, aqui, principalmente aqui nessa faixa litorânea, sudeste, sul e nordeste, que tem uma maior concentração, né? Então, vamos lá. Vamos responder. Letra A. Em quais regiões do Brasil a malha rodoviária está mais concentrada e quais seriam os motivos? E aí a gente basicamente já respondeu isso aí na número 1 e na número 2, né? Mas vamos lá. Letra A. Nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste, pela concentração das indústrias e também pela proximidade dos portos. Então, porque as indústrias se concentram aqui e precisam enviar essa mercadoria, né? Então exportam pelos portos, e aí a gente precisa realmente ter uma boa conexão aí entre as indústrias que ficam um pouco mais afastadas, como por exemplo aqui a Via Dutra, que tem uma boa concentração de indústrias, e as mercadorias precisam chegar rapidamente até o porto para poder, né, ser o que? Exportada, tá bom? Vendida. Então, resposta aqui da letra A, ok. E, para finalizar, temos aqui a letra B, que pergunta por que a região norte apresenta uma malha rodoviária bastante reduzida e qual o tipo de transporte que predomina nela. Então, vamos lá. Se deve por alguns fatores, né? Então, principalmente pelo processo histórico, que foi uma das regiões que mais demorou ali a ser, como é que eu vou dizer, povoada, né? Mais demorou a ser como é que eu vou dizer assim, integrada. Então, a gente viu isso aí, que os sistemas de transporte depois eles ajudaram, né, nessa conexão, né, essa integração da região norte ao resto do país. Principalmente quando nós vimos lá a urbanização e industrialização, quando teve a criação do polo ali da Zona Franca de Manaus, né? Então, isso demorou a acontecer. Então, demorou também a desenvolver esse tipo de transporte, de conexão com essa região, tá? Mas também pela presença da floresta amazônica, ou seja, pelas características naturais que facilitam com que o transporte ele não aconteça por rodovia, e sim pela hidrovia, porque é uma região que é muito úmida, tem a questão da floresta, tem muitos rios, então a população lá costuma utilizar o rio. Então, você não tem uma necessidade, digamos assim, de abrir rodovia, porque já tem as vias abertas ali, que são os rios, tá bom? Então, finalizamos aqui a correção da página 215 e 216. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar, tá bom? Então, por hoje é só. Obrigada pela atenção de vocês, bons estudos e até o próximo vídeo, tá bom? Um beijo, até!